Sejam bem-vindas ao Devocional Superando a Preocupação. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 2. O que Jesus disse sobre a preocupação. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Mateus 6:25. Em Mateus 6, Jesus continua o Sermão do Monte, que tinha iniciado no capítulo 5 e se estende até o final do capítulo 7. Neste sermão tão conhecido, Jesus nos dá instruções sobre oração, raiva, adultério, bem como outros tópicos. Ele tinha acabado de falar de dinheiro e bens quando entra no tópico da preocupação. Jesus nos diz para não nos preocuparmos, porque Ele sabe que a paixão pelo dinheiro nos tirará a afeição de servir a Deus. Mas bem sabemos que as preocupações costumam ir além das lutas com o dinheiro. Existem muitas outras preocupações que enfrentamos diariamente, que parecem justificar uma atitude de preocupação. Vamos ver a razão pela qual Jesus nos disse para não nos preocuparmos. Primeira razão: a preocupação não beneficia ninguém. Jesus ensinou que a preocupação é fútil, não produz fruto, não há nada de benéfico. A preocupação apenas faria sentido se fosse produtiva, mas não é. Preocupar-se com uma situação não evitará que ela aconteça. Contudo, com frequência, nós nos ocupamos com ela, em vez de optarmos por não o fazer. Segundo, a preocupação é desnecessária. Jesus nos diz em Mateus 6 que os pássaros no céu e as flores do campo são sustentados por Deus. E são simplesmente pássaros e flores. Quanto mais, não irá Ele se preocupar conosco. Ele se interessa por nós. Ele se preocupa ainda mais com a minha vida, com a sua vida. Nós temos ainda mais valor para Ele do que pássaros e flores. Jesus morreu na cruz por mim e por você, e não por pássaros e flores. Nós somos importantes. Ele olha para nós. Ele tem preocupação com a nossa vida, e sobre isso Ele se encarrega de cuidar da nossa vida. A terceira razão é que a preocupação expõe nossa dedicação. Quer a preocupação seja acerca de dinheiro, pessoas, emprego, se gastamos o nosso tempo nos preocupando, e é isso que estamos nos dedicando. Se nós estamos ali preocupadas em excesso, ferindo a nossa alma, ferindo o nosso coração com tanta preocupação, é a isso que nós estaremos nos dedicando, a feridas, a situações que nos fazem ficar paralisadas. Devemos colocar a dedicação, não a preocupação. Nós não temos que nos dedicar ao pensamento de preocupação. Nós não temos que nos dedicar àquela situação que está nos levando à preocupação, que tenta tirar os nossos olhos da cruz, que tenta tirar os nossos olhos de Jesus. Nós precisamos colocar a nossa dedicação ao serviço das pessoas que Deus colocou nas nossas vidas e sermos as melhores no trabalho que Ele nos confiou. De acordo com Mateus 6, devemos procurar o reino de Deus em primeiro lugar e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Há ocasiões na vida em que temos algumas dúvidas legítimas sobre para onde as coisas estão indo, para nós ou para quem nós amamos. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,19 que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A provisão de Deus não significa que iremos ter todas as coisas que queremos ou tudo aquilo que pensamos que precisamos. De fato, Paulo escreveu na prisão. Contudo, ele ainda reconheceu que todas as suas necessidades espirituais foram supridas em Cristo. O mesmo é verdadeiro para nós.
Quando permanecemos nele, teremos tudo aquilo que precisamos. Se está se sentindo presa a essa rotina de preocupação, amanhã nós iremos ver algumas sugestões sobre como viver de forma diferente no futuro. O que nós precisamos hoje ter em mente é que Jesus cuida de nós. O Senhor cuida de nós. E há um chamado a não nos preocuparmos. Há um chamado a confiarmos nele, porque nós já vimos que a preocupação vai expor a nossa dedicação, ela vai expor em onde estão os nossos olhos, ela vai expor aonde está o nosso coração. Nós já vimos que a preocupação ela é desnecessária. Nós vimos que a preocupação não beneficia ninguém. Ninguém é beneficiado pela preocupação. Nós precisamos confiar no Senhor e viver a palavra que Ele está nos pedindo para viver. Eu sei que é muito difícil não se preocupar, mas nós vamos, em nome de Jesus, aprender como ter uma vida mais leve, onde as preocupações não irão nos dominar. Elas podem até inicialmente tentar causar um impacto, mas elas não vão determinar o impacto, elas não vão determinar nada. Nós vamos aprender a controlar, a equilibrar, a superar, a passar por cima de toda a preocupação. Nós não seremos mais aprisionadas, paralisadas pela preocupação, porque o nosso Pai cuida de nós. Nós temos valor para Ele. Ele se importa com a nossa vida, Ele se importa com a nossa família, com a nossa saúde. Ele cuida de nós. Nós precisamos buscar o reino de Deus, a justiça dele. Porque há uma promessa para quem busca em primeiro lugar o reino, a justiça. Ele acrescenta o que nós precisamos. Ele acrescenta, Ele supre as nossas necessidades e nós precisamos crer nisso, crer nessa palavra. Por mais que a preocupação tenha vindo hoje para você, por mais que você esteja inquieta, por mais que a sua alma esteja como se fosse uma tempestade, mas minha irmã, no nome de Jesus, que a sua alma se aquiete pelo poder que é no nome de Jesus. Não se preocupe, lance essa preocupação aos pés do Senhor, lance essa preocupação aos pés da cruz. Conte para Jesus o motivo dessa preocupação, se esvazie dessa preocupação, em nome de Jesus. Você não será paralisada por nenhuma preocupação, em nome de Jesus. O Senhor vai ministrar ainda mais profundamente no nosso coração acerca da preocupação. Nós já podemos experimentar algumas coisas sobre ela e que não há benefício nenhum na preocupação. E nós vamos aprender a descansar o nosso coração, confiando no agir do Todo-Poderoso. Receba essa palavra, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia e eu te espero amanhã no nosso terceiro dia do devocional Superando a Preocupação.